Elegia de Osaka, o 14º filme que eu estou assistindo para esse meu projeto de ver um filme por dia agora em 2019, não em 2020, que na verdade está indo muito mal, mas eu ainda sigo no meu objetivo principal de que é assistir mais filmes do que eu normalmente assistiria. Então, conseguindo ou não completar essa meta aí muito ambiciosa, eu vou continuar assistindo filmes no ritmo que eu conseguir e fazendo esses vídeos aqui para quem tiver interesse em assistir. O Elegia de Osaka é um filme de 1936 do Kenji Mizoguchi, um diretor japonês que é considerado um dos diretores mais importantes do Japão. E eu já tinha assistido um dos filmes deles, que foi o Contos da Lua Vaga, que foi um filme que eu gostei bastante, cheguei a comentar algumas coisas, e eu lembro de ter comentado que ele chega a fazer, colocar a condição da mulher, a situação da personagem feminina e o que acontece com ela devido os devaneios e a falta de responsabilidade dos maridos das personagens, o que acontece com elas no período lá do Japão feudal, e novamente a questão da condição da mulher é abordada no filme. E, na verdade, o Elegia da Osaka, esse é o ponto principal, o tema vem aqui muito mais forte do que foi no Contos da Lua Vaga, já que no Contos da Lua Vaga ele é apenas pincelado. E foi aí que eu lembrei que, na verdade, o Mizoguchi ele é muito conhecido por sua abordagem sobre o mundo feminino japonês. Ele tem muitos filmes sobre cortesãs, sobre mães solteiras, sobre viúvas, sobre mulheres que precisaram se envolver com prostituição. E aqui esse filme, aqui não é o filme, é uma coletânea com 6 filmes dele, que é da editora Versátil, que a maioria dos que eu assisti esse ano foi da editora Versátil. É, o Elegia da Osaka, ele trata justamente de uma jovem, que é uma jovem trabalhadora, ela trabalhava tipo num call center de uma farmácia, e que ela tinha não tinha um namorado, mas era um interesse amoroso, um rapaz com quem ela flertava e ia provavelmente se casar, já estavam que meio assim se acertando, e ela sofria alguns avanços por parte de um dos chefes da empresa, coisa que ela sempre buscava evitar, buscava fugir e tudo mais. E esse personagem, o chefe dela, tem uma vida conjugal meio ruim, não se dá muito bem com a mulher. O filme abre com ele, na verdade, mostrando como ele trata tanto a mulher com quem ele vive, com quem ele é casado, quanto algumas das empregadas que trabalham na casa dele. E fora do trabalho, fora do trabalho não, fora de casa ele fica dando em cima dessa empregada dele da farmácia. E nisso a protagonista, que se chama Ayako, que inclusive é o mesmo nome de uma personagem do... Pô, esqueci o nome dele. Osamu Tezuka, o mangaka, que tem um mangá chamado Ayako e que provavelmente depende muito de como é escrito, de quais os kanjis são utilizados. Mas no filme, no mangá, a Ayako, os kanjis usados no nome dela significam, na verdade, estranha. São os kanjis usados também para dizer, para significando a palavra estranha. E eu acho que, eu não tenho certeza se essa foi a intenção no filme, até porque eu pelo menos não vi os kanjis que são utilizados por uma personagem, e se passou no filme eu não saberia notar, mas essa também comparação de colocar a personagem como uma estranha faz muito sentido dentro da obra, porque a moça Ayako, ela rejeita os avanços do chefe, ela tem uma vida assim já meio que acertada em relação a um possível casamento. No entanto, a vida da família dela está completamente um caos. O pai dela se se joga em bebedeiras e roubou o dinheiro da empresa dele. Pouco dinheiro, mas roubou o dinheiro, está sendo processado, perdeu o emprego, não está conseguindo levar dinheiro para casa. O irmão dela, o irmão mais velho, pelo que eu entendi, está em Tóquio. Osaka é uma cidade, para quem não conhece, no caso a Elegia de Osaka, como se fosse uma história que acontece, falando uma história típica de Osaka, enquanto o irmão dela está em Tóquio para estudar na faculdade, mas parece que ele está mais vagabundeando do que estudando, pedindo para o pai mandar dinheiro para ele poder se matricular no último semestre e coisas desse tipo. Enquanto que a Ayako se vê numa situação em que a família dela não tem condições de se manter. E para isso, ela acaba aceitando os avanços do chefe dela e vira amante do chefe dela, recebendo dinheiro, recebendo mimos. E essas questões aí que hoje em dia as pessoas chamam de sugar daddy. Então, ela vira amante do chefe dela e toda a problemática da história vai circulando em torno disso, de como a personagem vai tendo que se adaptar a isso, das coisas que ela vai se submetendo,
ter que aceitar os caprichos do chefe, brigas com a esposa do chefe quando a esposa dele descobre o que está acontecendo, que o cara tem um amante, a família dela vai aos poucos descobrindo essa outra vida que ela tem. E assim, ela fez tudo isso justamente para levar dinheiro para a família, coisa que ela continua fazendo, mas os conflitos com a família dela vão aumentando cada vez mais e ela vai se tornando praticamente uma pária, uma de fato uma estranha, em que não consegue se situar em lugar nenhum, sendo que foi a própria sociedade e o próprio desleixo dos homens que envolvem a situação toda que praticamente empurraram elas para a situação. Claro que tem também um componente ah, não só social, mas econômico muito forte. Eu não sei muito sobre o Japão no período de 36, foi o período logo antes da guerra, mas o Japão já é um Japão bastante moderno, dá para ver pelo filme, as imagens que estão tiradas, você pensa assim, em um país moderno, não tem aquela cara daquele Japão recém-saído do shogunato, e eu não tenho tanta prática, não, na verdade não tinha visto nenhum filme que se passasse no Japão de 36, então eu não sei muito bem como é o panorama político social da época. Mas ela percebeu algumas coisas, e inclusive a disparidade, a desigualdade social, a dificuldade econômica que a família da Yako passa. Isso tudo é muito importante para a trama, tudo, para toda essa questão do que a personagem acaba tendo que fazer e de como ela vai sendo tratada pela sociedade. E eu acho que o Mizoguchi ele aborda esses temas muito bem. Foi um filme que eu tive um pouco de dificuldade para ver no início, porque a qualidade da gravação. Eu acho que não é a questão da qualidade da gravação, mas do que sobreviveu, dos arquivos do filme e tudo mais. Eles não colaboram muito, e logo no início você vê que tem a imagem fica meio chiada, fica meio assim tremida, dando umas falhas, o microfone fica um pouco chiado, mas ainda assim foi um filme que depois dessa barreira inicial eu consegui assistir tranquilamente, e me parecia até um filme, sei lá, mais recente, digamos assim, da década de 40, década de 50. Não que eu seja especialista em nenhuma dessas épocas, mas pelo menos foi o sentimento que eu tive. E eu achei interessante que a forma da narrativa, a forma de narrar a história, ela é muito, não vou dizer que ela é muito contemporânea, mas eu não senti aquela barreira de estar vendo uma coisa velha, do tipo, tem muito filme velho, muito filme antigo, até mesmo dessa época, de 36, que eu assisto e não consigo assim entender tanto a proposta narrativa, o estilo de como a história é contada, mas esse filme do Mizoguchi me pareceu tão natural, tudo tão compreendível por mim, que sou uma pessoa, um espectador moderno e que não tem um conhecimento assim tão profundo de cinema, e assisti sem muitos problemas. É claro que eu já tenho o costume de assistir filme japonês, já tenho algum costume de ver os filmes mais antigos, então eu tenho essa facilidade que não seria a mesma para quem tem mais acostumado a assistir filme de ação e tudo mais. Mas eu não tô aqui fazendo uma questão de como dizendo que uma coisa é melhor que a outra, só dizendo que eu assisto, os filmes que eu assisto provavelmente me deixam com uma facilidade melhor para assistir esse filme do Mizoguchi, que eu acabei gostando bastante. Eu acho que não vai ser o que eu vou mais gostar dele, até porque é o mais antigo, eu acho que eu vou ter uma facilidade maior para assistir alguns dos mais novos dele. Eu tô até com vontade de assistir alguns dos outros que tem aqui, como por exemplo Intendente Sancho, que recebeu o Leão de Prata em Veneza, e Crisântemos Tardios, que também parece bem interessante, que pelo menos a sinopse aqui diz que é a primeira obra-prima absoluta do Mizoguchi, e outro que na verdade está no primeiro DVD, que esse aqui é o volume 2, eu tenho dois DVDs sobre o cinema de Mizoguchi, e realmente eu estou curtindo conhecer um pouco mais desse diretor. Uma coisa que eu percebi no filme é que ele faz uns planos de sequências bem interessantes, e que só depois que eu terminei de assistir que eu parei para tentar lembrar as cenas e para ordenar o pensamento do que eu ia falar em vídeo, que eu percebi que ele tinha esses planos de sequência, e eu não lembro de serem utilizados tanto assim nessa época do cinema, mas posso estar enganado. E isso eu não percebi na hora, assim, ficou mais uma coisa no subconsciente, que ele faz uns jogos de câmera que são bem interessantes, como por exemplo filmar através de uma janela, filmar de ângulos que, ahn, sei lá, hoje em dia eu não vejo tanto, e eu acho isso muito interessante, uma coisa que eu gosto desses filmes antigos,
e principalmente os filmes japoneses, que costumam fazer bastante isso, que é não ficar naqueles planos padrões e fazer umas mudanças assim de câmera, não mudança de câmera durante a cena, mas filmar a cena de ângulos diferentes e que traz uma visão diferente do que está acontecendo, além daquele tipo plano americano, plano é, no rosto do personagem, que, sei lá, às vezes eu vejo os filmes atuais e me parece tudo tão sem personalidade a forma como vão sendo filmadas as coisas, e eu não sei como isso se situa dentro da história do cinema. E para ser sincero, isso não foi uma característica que eu notei mesmo. Quando eu estava botando lá no Filmou, que eu assisti o filme, eu vi um comentário de alguém comentando sobre isso, eu pensei, porra, rapaz, é mesmo. E assim, é uma coisa que eu até tinha percebido em outros filmes. Eu percebo, por exemplo, em filme do. Cheguei a perceber no filme do Ozu, e percebo em filmes do Kurosawa, mas nesse aqui passou batido, porque eu acho que tamanha naturalidade que eu fui assistindo ele. É uma coisa, isso, acho que os planos, o local onde o diretor vai filmando as coisas, é algo que eu tenho que prestar mais atenção, eu vou estar procurando fazer isso. Mas, no fim das contas, foi um filme que eu gostei bastante, embora, eu acho que para a maioria das pessoas ele vai ser muito difícil de assistir. É provável que, se eu for recomendar algum filme do Mizoguchi, eu prefira recomendar algum dos deles mais recentes, embora ainda não tenha assistido, então não tenho muito o que fazer. Mas entre Elegia de Ozaki e Conselho da Vaga, eu acabo recomendando mais o Conselho da Vaga, embora eu também tenha curtido bastante o Elegia de Osaka, que é o mais antigo do que tem aqui do Mizoguchi. Não sei se no DVD 1 tem algum mais antigo, mas posso estar enganado, mas talvez esse tenha sido o filme mais antigo que eu vi nesse meu projeto desde que começou. Desses 14 filmes, eu deveria ter visto bem uns 47 por aí. Mas enfim, o que importa é que eu estou assistindo os filmes e na maioria dos anos eu nunca teria assistido 14 filmes até a metade de fevereiro. Então, para mim, estou funcionando esse projeto e espero que para as 2 ou 3 pessoas que estiverem acompanhando esses vídeos esteja servindo de algo também. Mas por enquanto vou ficando nessa, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que continue acompanhando. Um quarto de pessoa que chegou até o final desse vídeo e, bem, se chegou até aqui, eu acho que você acabou se interessando um pouco pelo que eu tenho a falar. Então se inscreve aí no canal, curte o vídeo, bote algum comentário para eu saber que alguém chegou até o final do vídeo, mas nesses meus vídeos de filmes isso não tem acontecido, eu vejo lá pelas estatísticas do YouTube. Mas por enquanto eu vou ficando nessa, espero aí esse apoio de quem estiver gostando desses meus vídeos. E fico por aqui e até o próximo vídeo, que ainda não sei qual vai ser. Mas provavelmente vai ser um de livro, de HQ, então algum outro de filme. Mas até a próxima.